Vamos ver se eu consigo falar um pouco mais rápido hoje. Essa é a vinheta! No primeiro vídeo que eu postei aqui, eu contei a minha experiência literária com a Ilíada de Homero e mencionei o fato de esse ser um clássico da literatura que é citado em muitas outras obras, desde que ele foi escrito até os dias de hoje. E por isso, hoje eu quis falar um pouco sobre um livro bastante atual, que foi bastante popular nos últimos anos e que faz uma grande referência à Ilíada. Hoje então nós vamos conversar sobre A Canção de Aquiles, de Madeline Miller, um romance publicado em 2011 e onde nessa obra a autora desenvolve a história de amor entre Patroclo e Aquiles, dois dos guerreiros que lutam na Guerra de Troia. Essa foi uma leitura que eu fiz na língua original, em língua inglesa. Eu li pelo Kindle, e livros que são mais atuais e foram originalmente escritos em língua inglesa, eu prefiro ler para ter um pouco de prática com a língua. A história aqui é contada do ponto de vista de Patroclo, começando com ele bem criança, e nós somos apresentados a Patroclo como um príncipe, filho de um rei que não é muito satisfeito com a sua família. Ele não é orgulhoso da sua mulher, do seu filho, e ele demonstra muito essa insatisfação com a família que ele tem. É um ambiente que não é muito legal para uma criança crescer. Com isso, o Patroclo ele desenvolve um sentimento de inferioridade. Ele acredita que todas as pessoas são melhores do que ele, e isso em muitos aspectos, seja em beleza, inteligência, diversas características, força. E nisso acontece um acidente terrível com ele, e ele é obrigado a sair do reino. Ele vai se exilar em outro reino que é Phthia. Phthia é onde ele encontra Aquiles. Aquiles, ele é filho do rei Peleu com a ninfa do mar Tétis. Tétis é uma sogra nada fácil de se lidar. Então nós temos um encontro entre Patroclo e Aquiles, e Patroclo com esse sentimento de inferioridade, já Aquiles sendo um semideus. Patroclo acredita que ele vai passar despercebido aos olhos de Aquiles, achando que ele nunca vai ser notado por alguém que é tão importante, por alguém que é filho de uma ninfa do mar. Mas ele se surpreende bastante ao perceber que começa a receber muita atenção de Aquiles. Não só é percebido, como eles se aproximam e se tornam grandes amigos. Mas essa amizade cresce, ela se torna uma relação cada vez mais íntima até se tornar um amor muito profundo. E a partir desse ponto do amor entre os dois, nós vamos acompanhar a ida de Aquiles para o seu treinamento, onde ele vai se tornar estudar para se tornar um guerreiro, e quem vai dar esse treinamento a ele é o centauro Quiron. Se vocês por acaso já assistiram ou leram Percy Jackson, existe um personagem que é um centauro chamado Quiron, que também é um professor na história. E Patroclo ele vai acompanhar o Aquiles nessa jornada. Ele vai com Aquiles para o treinamento, então ele vai ser treinado em algumas coisas também. Enquanto isso acontece, começa a se desenhar o contexto para a Guerra de Troia. Ambos são convocados para participar do conflito que irá durar muitos anos. O relato da guerra segue os eventos que são narrados na Ilíada, mas aqui, como o Patroclo é o narrador, ele quem está contando a história, nós vamos ver a guerra pela perspectiva dele. Nós vamos ter esse foco
nas coisas que ele viveu durante a guerra. Uma coisa que é bem interessante é que ele vai falar bastante sobre a personagem da Briseida, que é uma personagem aqui muito interessante, que tem uma relação de amizade muito legal com o Patroclo. Claro que eu não vou revelar aqui qual é o desfecho da história entre Patroclo e Aquiles, assim como eu também não falei sobre isso no vídeo da Ilíada, porque aí fica o interesse de você que está assistindo em procurar saber o que acontece a partir da leitura. Quando eu li a Ilíada, eu fiquei fascinado pelo amor que Aquiles sente por Patroclo. Esse amor é uma das questões fundamentais dentro da Ilíada. Ele é muito importante para a história do livro. E por isso eu busquei ler a Canção de Aquiles, de Madeline Miller. Porque eu já ficava assim fantasiando e imaginando a vida desses personagens. E quando eu fui ler a Canção de Aquiles, eu tinha um certo receio, porque eu tinha gostado tanto da Ilíada que eu tinha um medo de como seria essa recontagem contemporânea da história. Mas a história de amor que a autora constrói, ela é belíssima. E aí se torna importante lembrar que essa é uma obra de 2011 com percepções e questões que são bastante atuais, mas que habilmente a autora vai conseguir transportar essas questões e percepções para um cenário mítico de guerra que acontece há 3.000 anos atrás. É como se a autora criasse uma máquina do tempo literária que nos transporta para esse cenário mítico da guerra, mas com a nossa mente atual, com a nossa lente do mundo contemporâneo. E através dessas lentes modernas, nós somos iluminados pela beleza desse amor entre Aquiles e Patroclo, que é fascinante. Vale muito a pena explorar e se encantar com as perspectivas que essa obra apresenta. E aí eu gostaria de saber se vocês já leram a Canção de Aquiles e gostaria que vocês que já leram deixassem nos comentários as suas impressões e experiências sobre essa obra. Eu vou adorar saber o que vocês acham e estamos sempre abertos ao diálogo civilizado, certo?